Muito bem, estamos de volta com o Momento Coamo. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Você sempre conosco toda terça-feira. Agregar valor à produção dos cooperados é a missão da Coamo e nós estamos em safra. E para falar sobre o andamento da safra, as soluções encontradas pela Coamo para atender você cooperado, o nosso convidado hoje aqui é o diretor de logística de operações, Edenilson Carlos de Oliveira. Edenilson, bem-vindo aqui ao nosso Momento Coamo. A gente fala todo ano, mas é importante dizer, cada safra é diferente, cada ciclo também. A deste ano é diferente em relação às anteriores? Olá, Elivaldo. Olá a todos os ouvintes aí do Momento Coamo. Não, realmente, cada safra, sempre a gente fala isso, né, que cada safra é uma safra. E a safrinha, milho segunda safra desse ano, ela realmente veio diferente, né, principalmente com relação à antecipação. Dentro de uma série histórica, dentro de tudo que a gente recebe dentro da cooperativa, esse ano veio bem mais cedo, né? Também um pouco heterogêneo com relação a produtividades. Nós temos regiões onde nós vamos bater recorde de recebimento com excelentes produtividades e determinadas regiões, sul do Mato Grosso do Sul, parte do oeste do Paraná, infelizmente sofreu bastante, né? Então isso afeta um pouco o planejamento, que sempre você sai quando você planta, você pega a área e pensa numa produtividade média. E esse ano nós tivemos bastante diferença, né, de uma região para outra, mas realmente uma safra nunca é igual a outra, mas posso dizer que desde que se começou aí, vamos no final da década de 80, começo da década de 90, o plantio de milho safrinha, essa foi bem diferente. Por exemplo, então, vamos exemplificar isso aí. Hoje, quantos por cento do milho já colhido? Qual é o percentual agora? Quanto que foi o ano passado e o ano retrasado? Só para o cooperado, para quem nos ouve e nos assiste, entender isso. Nós estamos agora aproximadamente aí com 50% recebido. Mas falando em números absolutos, né, nós estamos aí no dia 23 agora de junho, nós recebemos até agora 23 milhões de sacas de milho. Ano passado, esse número nós fomos atingir ele em 19 de agosto. Então, 19 de agosto? 19 de agosto. Claro que o ano passado o plantio foi mais tarde, né? Então a gente já esperava que foi um ponto um pouco mais atrasado. Agora, 2022, com relação a plantio, colheita de soja, por consequência, o plantio do milho segunda safra, ele é muito similar ao que aconteceu em 24. E nós fomos atingir esse número de 23 milhões de sacos no dia 24 de julho. 24 de julho. 24 de julho. Você quer dizer que o que a Coamo está recebendo agora, com data de 23 de junho, isso há 2 anos, em condições normais, esse mesmo volume foi recebido um mês depois? Um mês depois. Então, o que a gente observa esse ano mesmo os híbridos, comparando com a 22, né, eu vou descartar aqui 23, porque 23 realmente o plantio foi mais tarde. Comparando com 22, né, a gente tem híbridos plantados em datas muito similares, com uma antecipação aí de 20 até 30 dias. Né? Então isso ele gera todo um replanejamento ou uma mudança na execução do planejamento, né, porque, e também, naturalmente, né, normalmente a gente começa sempre com o oeste, né, do Paraná, é onde a gente começa as colheitas. Esse ano não, esse ano a gente teve aqui na região de Mamborê, Guarani, né, uma safra muito antecipada, né, recebendo antes, por exemplo, de um 10 de maio, né, do Nova Santa Rosa. Claro que Nova Santa Rosa teve bastante problema com a estiagem, mas assim, isso muda bastante, porque você termina a safra de verão, como a gente sempre já falou aqui em outros programas, né, você começa a planejar o milho safrinha carregando soja. Né, e aí você vai carregar nessas regiões, óbvio, os entrepostos contribuem com essa informação de época de plantio, previsão de época de colheita, mas era o natural. E não aconteceu. Esse ano a diferença é tão grande que acreditamos, por exemplo, Mamborê, que é uma região mais alta, né, que o soja dá um pouquinho de uma alongada no ciclo em relação às regiões mais baixas, nós devemos encerrar junho com o milho encerrado. O milho segunda safra em junho em Mamborê praticamente acaba. E como é que é isso na área de logística? Por exemplo, se você tem uma antecipação de safra, fazendo uma correlação dentro da cadeia produtiva, a fábrica não antecipa, o navio também não antecipa. Como é que funciona isso para o cooperado entender? Exato, isso é importante, porque veja bem, né, eu sempre brinco o seguinte, o frango ele come a mesma coisa na safra ou na entre safra, né, o suíno, o leite, enfim, isso é o que a gente chama que ele é um consumo de certa forma flat, né,
E o que a gente tendo essas antecipações, você tem que buscar novas alternativas, ser muito preciso na execução do planejamento, principalmente, né? E esse ano, também por uma característica de mercado, né, como o milho, se a gente pegar o milho mercado interno e o milho exportação, há uma certa diferença de preço, então não tem exportação. Se a gente pegar o line-up de Paranaguá, praticamente não tem milho, está embarcando soja. Então, a solução que está tendo para receber o milho safrinha é soja. Né? Então, isso porque, como né, você mesmo falou, e esse é o fato, né, se você pega o consumo de frango quando é de milho para frango, para suíno, leite, enfim, ele é um consumo normal. Então, ele não vai consumir mais ou menos em meses de safra ou entre safra. Ele é reto. Né? E aí a solução, como está tendo com soja, isso também gera um outro transtorno, porque se eu estou carregando milho para receber milho, um caminhão embarcado, um caminhão recebido, né? E se nós estamos, como é o caso, embarcando soja para receber milho, é um silo embarcado para um caminhão descarregado. Então, essa antecipação, ela gera esses transtornos e faz com que a gente tenha que ter muita assertividade no momento, nas previsões, os entrepostos colaboram muito com isso, né? Então, olha, esse entreposto agora nós vamos partir para zerar um silo de 10 mil toneladas de soja para receber milho. Mas ele, a hora que eu zerar, ele ainda vai receber milho aqui? Então, essas são as decisões diárias do planejamento executado lá atrás, que essa antecipação trouxe, né? Mas a gente está aí com 50% recebido, com condição total aí, garantir para o cooperado ficar tranquilo, nós vamos receber tudo sim. Né? A safra, agora algumas regiões já encerrando, aqui na região Juranda, Farol, como eu disse, Mamborê, oeste do Paraná, mais uma semana, 10 dias, né? E aí a coisa, aí vamos mais para a região do Vale, Mato Grosso do Sul, que começa os picos. Né? Muito bem, então por isso a palavra aí que você colocou é assertividade, né? Exatamente para garantir ao cooperado que vê todo esse movimento, né? Essa antecipação provoca um movimento maior, né? Na boca do entreposto, quer dizer, o cooperado chega lá, todo mundo quer entregar e a Coamo busca essa melhor alternativa, né? Para receber a sua produção e alojar isso nos armazéns da cooperativa. Sem dúvida, e assim, há um certo transtorno para o cooperado, que muitas vezes ele chega, né? O ideal que nós gostaríamos era de chegar numa unidade e você não ter que embarcar nada, o cooperado chegar só com aquele caminhão dele para descarregar, não ter caminhão para carregar, porque a gente sabe que isso também gera um transtorno, né? Uma competição, uma concorrência por balança, enfim, né? A gente sabe disso. Mas o mercado, né? Você perguntou há pouco sobre o soja que não antecipa. Nós, por exemplo, nós temos 2 navios de soja que já estão em porto em Paranaguá, mas o cliente tem uma determinada, imagine que isso aí vai para a China, tem 42 dias de trânsito, ele não consegue carregar o navio que está lá agora. O navio é para carregar dia 1º. Por quê? Porque dia 1º, mais 40, 45 dias, ele está descarregando, ele precisa desse espaço lá. Então e aí nossa, né, até conversando com o comercial, a gente tentando, não, vamos antecipar. O cliente chega e fala, olha, eu não tenho como antecipar, porque se eu antecipar, eu não consigo descarregar lá. Então todo esse planejamento no macro que a gente vai pensando e avaliando, isso a gente sabe que gera alguns transtornos, sim, né? Você chegar em algumas unidades e tá embarcando, tá descarregando. Mas é a característica, né, da safrinha, né? A gente tem uma safrinha, o intervalo que a gente tem entre uma lavoura de verão e uma safrinha é muito mais curto que entre a safrinha e o próximo verão. Né? Então a gente tem que fazer, como dizia um programa de TV, e se virar nos 30, né? É mais ou menos nessa linha, né? Mas sempre tranquilizando muito o cooperado, né? Que a cooperativa sempre visa, desde o momento de disponibilizar a semente para ele plantar, de assistência técnica, suporte financeiro, de um suporte estrutura operacional, equipe também, né? Há que elogiar a nossa equipe, que se empenha muito, né? As safras estão cada vez mais curtas, né? Há uma certa dificuldade natural de mão de obra temporária para se encontrar, e a gente vendo a nossa equipe aí muito imbuída, muito firme, né? Para bem prestar aí um serviço ao nosso cooperado, que ele é a razão de ser da cooperativa, e a gente está sempre preocupado, assim como ele, claro, a gente sabe, né, que esse produto não vai ficar no campo, que a gente vai ter total condição de absorver toda essa produtividade e deixar ele bem tranquilo. Muito bem, e depois do milho safrinha, aí o ciclo continua, né? Aí você vem o trigo, daqui a pouco passa tão rápido que tem o plantio da soja, e daqui a pouco a cadeia ela se movimenta, a engrenagem não para, e daqui a pouco tem a própria colheita de soja, né? Então por isso que a área de logística precisa estar
E isso é uma qualidade, um benefício relevante que o cooperado tem com a sua cooperativa, pensando exatamente para que ele tenha esse lugar no momento que ele for colher, ele vai entregar, vai ter essa segurança, né? Perfeito, né? Ao mesmo tempo que a gente está aqui agora pensando milho, nós já estamos aí com 35%, então não tem o número hoje certo, a gente sempre vê isso toda segunda-feira, não vi ainda essa semana, do fertilizante de verão que ele vai plantar, né? Então isso é uma engrenagem, né? A gente está pegando soja, descendo para o porto, pegando fertilizante, trazendo aqui do que ele vai plantar, já preparando para o trigo, né? O trigo também, estão precisando de chuva, né? O trigo está boa parte da área mais representativa, um percentual alto plantado, a gente está numa certa estiagem aí, mas a gente, esse ano, diferente do ano passado, porque ano passado foi um transtorno, que foi o atraso do milho e a antecipação do trigo ficaram juntos. Esse ano isso não vai acontecer, isso é muito bom, né, para o cooperado, para nós, na estrutura, por segregação e tudo mais, né, mas a gente já está aí olhando os 50% por vir, né, bastante agora concentrado no Mato Grosso do Sul e no Vale, do milho safrinha, e também todo o trigo, né? Então a gente já começa esse preparo, né, a ajustar isso para que esse ano o trigo atrasou um pouco o plantio, tem essa condição de campo que pode alterar um pouco a colheita. Acreditamos aí que setembro aí a gente já está no trigo, e aí é claro, chegou aí final de setembro, meados de setembro, a gente já vai estar pensando na soja que virá aí em janeiro, final de janeiro, começo de fevereiro, e se estende aí nas regiões mais frias até abril. Muito então, bem. Nunca para. Para terminar, né? Então o cooperado faz a parte dele, a cooperativa faz a parte dela, trabalhando para ele, e ele tem essa tranquilidade, essa segurança. Exatamente, né? E isso que a gente falou hoje aqui, né, Elivaldo, é bastante da parte de planejamento e da operação em si, mas há que se destacar das infraestruturas que a cooperativa está investindo, a gente já falou isso em outros programas, né? Nós queremos aí entregar aí só de armazenagem para a lavoura de verão, 40 mil toneladas de armazenagem em Cruz Maltina, 40 mil toneladas em reserva, entregar aí mais 60 mil em Bandeirantes, no Mato Grosso do Sul, né? Então isso vai dar um acréscimo importante. A gente tem Figueira aí, que talvez a gente entregue 20 mil toneladas, cronograma bem apertado, que também visa isso, né? Visa prestar o melhor serviço para o cooperado, né? A operação, ela é dependente da infraestrutura, então a infraestrutura necessita de mais investimentos, de aprovação de conselho, de assembleia. Então, sempre quando a gente se depara com alguns problemas operacionais, se operacionalmente você não consegue solucionar, a gente tem que buscar na infraestrutura, no investimento, que o cooperado tem aprovado, que a cooperativa tem investido, para cada vez mais prestar um melhor serviço ao nosso quadro social. Muito bem. Muito obrigado, Edenilson, pela sua participação aqui no Momento Coamo. Obrigado a vocês, um grande abraço. Muito bem, Edenilson Carlos de Oliveira, nosso diretor de Logística e Operações, mostrando um pouquinho dessa realidade e para você, cooperado, estar tranquilo que a Coamo está fazendo o melhor para você. Coamo, se está na Coamo, está seguro, está em casa. A gente volta na semana que vem com um novo Momento Coamo. Até lá, tudo de bom para você.